além de entender essa questão do que promove, né, a pigmentação, é melanina ou é muciderina, nós precisamos realmente perguntar: onde está o pigmento? Ele está só no nível da epiderme com a derme papilar, ou ele está mais para baixo, ali no meio da derme ou até próximo do subcutâneo? E depois, qual é o tipo de pigmento? Aconteceu migração das células melanocíticas ou não? É só depósito de muciderina? Tá? E depois, qual a proporção de cada um dos pigmentos? A gente tem que se perguntar, poxa, isso aqui é mais depósito de melanina ou é mais depósito de muciderina? Pô, que curso, você está brincando comigo. Como que eu vou saber? E qual que é a importância disso? Eu vou lá e faço qualquer coisa. Vocês vão perceber que quando você sabe o que tratar, você trata melhor. Tá certo? Então, tentar identificar se você está diante, principalmente ou primordialmente, de um estímulo melanocítico ou de um depósito hemociderínico, é primordial para traçar uma estratégia de tratamento para a sua hiperpigmentação. Tá? Pensar na hiperpigmentação ocorrendo em todas as etapas ou todos os tipos de tratamento que nós temos aqui, dentro da veia, você tem que pensar primeiro na pele, porque o pigmento ele pode estar na pele, e aí você tem que entender como que é a parte estrutural da pele. E logo para frente vocês vão compreender o porquê essa, essa, essa necessidade ali de entender qual é o porquê que tem que saber exatamente a parte estrutural, porque ao saber a parte estrutural você consegue pensar melhor em como atuar sobre o pigmento, ok? Dentro da parte estrutural, né, a gente tem a parte epidérmica, entre os vários estratos lá até chegar no estrato germinativo, depois a camada papilar, que é a parte mais superficial, aí a camada reticular da derme. O que é interessante? A camada melanocítica, tá? Ela está na derme papilar ou na transição da epiderme com a derme. Ela é logo ali, ou seja, ela não está mais para baixo. Tá? Se a gente pensar em pigmento puramente melanocítico, ele está justamente numa camada quase que epidérmica. Vocês podem ver ali na foto da sua direita a camada melanocítica bem marcada. Tá? Acontece que nos nossos mais diversos tratamentos existem descrições de pigmentação devido ao depósito de melanina, e se for isso, ele está justamente ali na transição da epiderme para a derme. Agora, no entanto, se pensarmos que pode ser extravasamento de hemácia e depósito de hemociderina, aí o pigmento está mais embaixo, ele pode estar na transição da derme ou inclusive despejado no subcutâneo, tá certo? Portanto, analisando bem aqui a arquitetura da pele, se você pegar e começar a tratar vasos, você pode tratar vasos ali próximo da derme papilar, pode tratar vasos da derme reticular e pode tratar vasos do subcutâneo. Agora, no momento que você rompe os vasos, o que pode acontecer? Depositar hemociderina. Agora, reação de melanina, aí é só ali na transição da epiderme com a derme papilar, tá certo? E isso está comprovado aqui nesse exame histológico, onde foi feito uma análise de coloração, tá? Uma biópsia, depois de uma hiperpigmentação de escleroterapia, e observou que não havia ali a presença de células melanocíticas abaixo. Ou seja, no caso da hiperpigmentação ocorrida nesta ocasião, a camada de melanina estava lá bonitinha e preservada, enquanto havia sim um depósito de hemociderina por extravasamento de células vermelhas. Agora, o autor chegou simplesmente nessa hora a uma conclusão que toda pigmentação pós-escleroterápica era por depósito de hemociderina. Mas, se você analisar friamente, tá, por que tinha hemociderina ali na derme?
Porque as veias tratadas por esse autor, todas eram telangiectasias. Da onde? Justamente da camada da derme reticular. E no momento que ele estava ali na camada da derme reticular, você acaba observando que ao ocorrer esse extravasamento, onde que vai ficar impregnada essa mucidirina? Justamente nessa área que a biópsia demonstrou. Agora, existem autores que citam que a melanina ela pode migrar. Você pode ter uma migração de melanócitos também para a derme reticular. Tá certo? Então, o Chattar, um dos autores que inicialmente descreveu isso em 1976, mas teve alguns outros depois na sequência, ele descreveu que a melanina sim podia ir para baixo. E aí, pensando dessa forma, se a gente trata veias aqui no meio, a gente pode ter hemosiderina, melanina embaixo, melanina em cima. E mais, essa camada de melanina em cima, ao ser estimulada por algum fator externo, tá? Ela pode aumentar, ficar ainda mais evidente. Ou seja, no fim, existe a hipótese de que a hiperpigmentação pós-escleroterápica ela é uma hiperpigmentação mista de melanina e hemosiderina. Pode ter mais um, mais outro, e a gente não sabe exatamente o que é, tá certo? Uma análise, né, sobre a hiperpigmentações da pele. Então, você analisando as pigmentações e os estímulos, na parte unicamente de estímulo de melanina epidérmica, pode ser exposição ultravioleta, o sol. Quando você toma sol, você tem o estímulo da melanina epidérmica e a reprodução dessa melanina aí. Você pode ter aumento da melanina epidérmica e dérmica. E aí geralmente está envolvido com algo diferente. Essa migração das células melanocíticas tem um envolvimento possível de alterações endócrinas, nutricionais ou mesmo metabólicas. Mas, principalmente para a gente, pode existir um aumento da melanina dérmica com migração de macrófagos para baixo. E aí que é a incontinência pigmentar, o que acontece nos processos inflamatórios crônicos ou no melanoma. E o que para a gente importa é justamente esses processos crônicos. Por exemplo, uma foliculite repetida, processo inflamatório crônico, vai lá, pigmenta. Análise histológica deste pigmento pode haver incontinência pigmentar, onde a camada melanocítica, ou seja, o melanócito, não está só na camada mais superficial entre a epiderme e a derme, e sim ela pode estar lá na derme papilar um pouco mais para baixo, tá certo? Na derme reticular um pouco mais para baixo. Portanto, além de entender essa questão do que promove, né, a pigmentação, é melanina ou é muciderina, nós precisamos realmente perguntar: onde está o pigmento? Ele está só no nível da epiderme com a derme papilar? Ou ele está mais para baixo, ali no meio da derme ou até próximo do subcutâneo? E depois, qual é o tipo de pigmento? Aconteceu migração das células melanocíticas ou não? É só depósito de muciderina? Tá? E depois, qual a proporção de cada um dos pigmentos? A gente tem que se perguntar, poxa, isso aqui é mais depósito de melanina ou é mais depósito de muciderina? Pô, que curso, você está brincando comigo. Como que eu vou saber? E qual que é a importância disso? Eu vou lá e faço qualquer coisa. Vocês vão perceber que quando você sabe o que tratar, você trata melhor. Tá certo? Então, tentar identificar se você está diante, principalmente ou primordialmente, de um estímulo melanocítico ou de um depósito hemosiderínico é primordial para traçar uma estratégia de tratamento para a sua hiperpigmentação. Tá? Olha só como isso faz sentido.